Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o podcast institucional aqui do Clube Empreendedor. Tem o espaço dedicado a gente convidar alguns empreendedores de sucesso, principalmente membros prêmio. E essa edição Membros Prêmio, a gente está aqui com um membro prêmio da comunidade que já está como membro prêmio há pouco tempo, né, Jorge? Exatamente, pouco tempo. Jorge Garrido, seja muito bem-vindo. É o primeiro podcast que você grava? Exatamente, primeiro podcast. Primeiro aqui no clube, né, como membro prêmio. Exatamente. Você chegou a assistir algum outro Clubecast? Assisti, achei bem interessante, bem bacana. Esse é um espaço que a gente convida os membros prêmio da comunidade para falarem sobre a sua atuação com o seu negócio. E hoje, como é uma edição Clubecast de membro prêmio, a gente vai falar sobre o consultório, né, de saúde ocupacional, voltado para a consultoria de serviços em saúde e segurança do trabalho, que é o ofício hoje da Jorge Garrido no mercado, Perfeito. Correto? Há quanto tempo vocês têm esse consultório? Olha, o consultório já tem atividade há mais de 30 anos. Nossa, bastante. Exatamente, consultoria. E é um negócio que vocês começaram do zero, ou você, no caso, como gerente operacional? Como é que é a sua história ali, sua relação com Na verdade, o consultório lá atrás conversou com o Jorge Garrido verdadeiro, quando eu falo que é meu pai, né? Que eu também você sou Jorge Garrido. É o Júnior. Na verdade, eu tenho sobrenome mais, mas sou o Jorge Garrido, mas o Jorge Garrido, entre aspas, verdadeiro é meu pai, que é desde muito tempo atrás sempre foi empreendedor, era morador da área, depois foi para a Zona Norte, então ele é funcionário federal também. E aí ele começou inicialmente fazendo biografias, aí veio uma questão aqui na Zona Portuária, veio na época do Plano Collor, veio na época do governo Collor, que aí extinguiu algumas leis. Então, a gente lá atrás, em 1990, ele entrou para esse ramo ocupacional, que a gente foi engateando. Eu entrei no meio do caminho, porque eu nasci em 81. Há 15 anos atrás, né, mais ou menos. E aí, desde então, a gente está nesse ramo e, felizmente, evoluindo cada vez mais. 30 anos de empresa é muito tempo, né? E Exato. é um negócio de família. Então, essa veia empreendedora sempre teve ali no seu núcleo familiar. Sempre teve. Tanto minha irmã, que não trabalha diretamente conosco, também trabalha com essa parte de empreendedorismo também. Meu pai e eu seguindo. Você sempre quis empreender por conta do seu pai e trabalhar num negócio de família ou isso veio depois? Olha, acho que veio depois, que eu tenho uma formação em educação física, que eu também sou professor do Estado, também. Mas muito analisando de uma forma geral. Eu entendo que a questão de empreender, eu consigo empreender até no meu colégio público, eu dou aula, entendeu? Mas inicialmente, essa parte da JJ Garrido, eu entrei no meio do caminho, junto com a minha faculdade. Então, desde então, me especializei, fiz um curso técnico de segurança do trabalho. E desde então, seguimos. Hoje, o consultório, né, Clínica JJ Garrido, ela oferece um serviço de segurança do trabalho para as empresas, né? Exatamente. Como é que isso é feito, esse trabalho alinhado a essas empresas que procuram vocês para esse serviço? Como é que isso vem sendo implementado? Basicamente, é um serviço que é obrigatório para todas as empresas que têm a partir de um funcionário CLT. E nada mais, nada menos é que cuidar da saúde do funcionário e também questões legais. Então, vou dar um exemplo simples. Uma empresa de construção civil que tem um pedreiro, tá? Esse pedreiro, nós identificamos os riscos que ele está exposto, se ele está exposto a ruído, a poeira, e aí nós fazemos... Como se fosse um diagnóstico, Exatamente. Né? Existe um documento que muitas pessoas escutavam que era um PPRA, que agora mudou agora PGR, né? Programa de Gerenciamento de Riscos. Baseado nisso, existe o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E, aliado a isso, tem diversas situações que existe o livro das normas regulamentadoras, aliado com suas portarias, que preconizam tanto a segurança do funcionário, do empregado e do empregador, para dar exatamente essa segurança, tanto jurídica quanto legal. Até porque a questão da legislação do trabalho, ela muda Exatamente. O tempo todo, né? Flutua, questões previdenciárias. O governo, agora com a social, já entrou a parte de SST, então existem envios que o governo vem fazendo, independente de viés. O governo, desde lá de trás, veio a questão dos empregados domésticos, as pessoas acharam que não dá certo, entrou, aí depois a gente evoluiu para a parte de SST, então a gente faz envio dos exames médicos, que é o S20, 21, e aí desde então a gente está acompanhando todo o mercado
e atendendo da melhor forma. Que aí vocês garantem, de fato, essa segurança, tanto porque você bateu muito nessa tecla, né, Jorge? Que é a questão, tanto a segurança do empregado quanto do empregador de uma empresa. Exatamente. O que a gente preconiza, o que a gente quer é que seja algo justo. Vou dar um exemplo. Às vezes eu gosto de ficar usando... O exemplo, acho que é a melhor forma das pessoas entenderem é um funcionário que alega que teve um déficit auditivo devido à função dele. Então, foi feito um documento, esse documento identificou que sim, ele estava exposto ao risco, ou não, ele não estava exposto ao risco, e aí ele fez o exame admissional junto com uma audiometria. Quando ele fez a audiometria, identificou a capacidade auditiva dele, e aí ele fez o exame periódico, que ele continua fazendo audiometria. Existem conferências de relatórios para entender, opa, peraí, você tem um setor aqui, o setor da alvenaria, que tem 5 funcionários que estão gradativamente perdendo alguma coisa, uma questão auditiva. Então tem que entender a questão de APIs, que é equipamento de proteção individual, e entender se está acontecendo alguma coisa. E aí, na demissão, você faz também esse exame. Basicamente, a grosso modo falando, né? Eu estou otimizando. E aí eu te aciono na justiça e alego que eu tive um déficit auditivo por causa do trabalho. E aí é a segurança tanto do empregado quanto do empregador. Através dessas situações, sim, de fato, é o de origem ocupacional. Não, meu amigo, não é. Não é porque está aqui teu exame admissional, o periódico, o demissional, está aqui a exposição que você tinha, e baseado nisso, o que você está alegando para mim, e é basicamente a segurança que a gente fala. Que dependendo também do tipo de serviço em que esse funcionário está trabalhando, né, ele está ocupando, que cargo ele está ocupando, a longo prazo tem vários tipos de serviços que a Jorge Garrido oferece para fazer esse acompanhamento. Aliado a isso, porque assim, se eu for falar todos os serviços que existem dentro da portaria, dentro das DNR, são bastante serviços. Por exemplo, tem a CIPA, por exemplo. E aí o nosso objetivo principal é o quê? A gente entende que existem diversos tipos de leis e tudo quanto for coisa. Nós queremos deixar o RH, entre aspas, tranquilo no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho. Porque ele tem diversas demandas. E aí nós entramos em contato com as empresas, olha, relaxa. Em relação a isso, você pode ficar tranquilo. Você fica tranquilo que nós somos assessoria para isso, para poder te dar o que você tem que fazer, o que você... Ah, não quero fazer isso. Bom, a lei diz isso. Exato. Né? Você acha que também algumas empresas que negligenciam essa etapa... Muitas. E aí acabam até contratando um serviço que não faz todo aquele acompanhamento? Muitas empresas, infelizmente. E, felizmente, hoje, a gente pode se dar o luxo de não trabalhar com essas empresas, porque vai dar problema futuramente, sabe? E vai dar problema futuramente. E pode, obviamente, respaldar na nossa empresa, né? E a parte de medicina ocupacional, infelizmente, algumas empresas, como qualquer ramo, né? O pessoal às vezes chama de fast food, que eu não concordo muito, mas que é inegável que existe uma questão pejorativa, às vezes, falando que o médico não examina, isso, aquilo. Bom, eu não posso falar para as outras empresas, né? Com certeza, eu posso tem que falar pela minha, e a gente tenta mudar. Às vezes, a gente recebe empresas que, não, vocês são muito exigentes. Olha, a gente tem que fazer. O nosso principal objetivo qual é? É no final do dia, eu botar minha cabeça no travesseiro e conseguir dormir. É eu não ficar com dor de cabeça porque eu estou fazendo barbeiragem no mercado, porque eu estou deixando de cumprir uma legislação, a troco de X reais, porque eu acho que, óbvio, dinheiro, eu gosto de dinheiro, todo mundo gosta. Sim. Mas eu acho que... Às vezes o dinheiro pode vir com uma dor de cabeça além, né, Jorge? Exatamente. Então, o nosso objetivo é deixar tudo tranquilo, tudo certo, para ninguém ter dor de cabeça. Quando você fala de vocês trabalharem enquanto empresa, enquanto consultório que presta esse serviço, essa assessoria, né, de fato, de segurança do trabalho para algumas empresas, e que para dar essa segurança para o RH, e justamente para aquele corpo de funcionários ali, de que vocês cuidam dessa parte e que todas as demais obrigações ficam com a empresa, mas que com isso vocês conseguem dar uma tranquilidade para quem está admitindo essas pessoas dentro da empresa. Exatamente. A responsabilidade... Quem bate o martelo é a empresa, óbvio. Nós estamos aqui para poder falar, você tem que fazer isso, isso e isso. Isso, isso e isso. Uma vez que a empresa aceita, a responsabilidade técnica toda é nossa. Mas eu chego para você e falo, olha, você precisa fazer um treinamento designado para si e para a sua empresa. Ponto. Se você não vai fazer, eu não posso te obrigar.
na verdade. Mas você oferece o seu serviço, ofereço meu serviço, deixa registrado, olha, se você não fizer, pode acarretar isso. A tomada de decisão é sua. A questão de serviços que colocam o funcionário mais em risco, por exemplo. E algumas empresas, você já teve que enfrentar algumas dores de cabeça quanto à burocracia, ou tentar até mesmo fugir ali pela curva, né? Assim, de não exigir muito que alguns exames sejam feitos, porque você mesmo já ouviu de que o sistema protocolar hoje do Jorge Garrido é muito exigente, mas que isso justamente protege vocês enquanto empresa. Né? Na verdade, o técnico, grosso modo falando, né, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, ele define os riscos através do PGR, e o médico do trabalho, que na verdade é o médico que tem competência técnica para poder identificar, bom, ele está exposto a trabalho em altura, ruído, poeira, uma série de riscos. Baseado nisso, então, ele traça os exames complementares, além do exame clínico, baseado nesses riscos. Certo. E aí, você pode falar, mas na empresa X, para trabalho em altura ou trabalho em espaço confinado, o médico solicitou isso. Para um outro trabalho, o médico solicitou isso. Para um outro médico, para uma outra empresa, solicitou isso. Fica a questão médica também. Na verdade, assim, eu não sou médico, né? Mas até pela experiência que eu tenho, eu consigo ler um PCMSO tranquilamente. Eu já vi situações que eu falei, não é possível que o médico colocou isso. Mas é o CRM dele. Se der um problema legal, ele que responde. Porque o médico também assume a responsabilidade na coordenação técnica da empresa. Toda empresa que a gente fecha, a gente manda uma carta para o CRM, né, assumindo a responsabilidade técnica da empresa. Ou seja, qualquer situação ocupacional referente à saúde do funcionário, no caso o nosso é o Dr. João Toste, o Dr. João Toste, que é o nosso médico coordenador, ele é responsável, entendeu? Então, a gente pode falar pelo Dr. João e pela empresa JJ Garrido. Com certeza. Como é que funciona você falou desse contato com as empresas para vocês oferecerem o serviço da Jorge Garrido. Em segurança do trabalho, como é que é esse contato que você faz com essas empresas para prestar essa consultoria e no caso, eles fecharem esse serviço de vocês? Como é que isso é feito, essa questão da logística mesmo? Ouço dizer que 70% dos nossos clientes são indicações, né, dos nossos próprios clientes. Na prática, na teoria, todo o DP, o RH, e eu falo isso porque a gente trabalha com empresas de diferentes ramos. A gente trabalha com um condomínio com um colaborador e a gente trabalha com um hospital oncológico que tem 3 mil funcionários, por exemplo. Então, assim, tem empresa que a gente trabalha que não tem RH constituído, por exemplo. Não tem um DP. Tem uma pessoa, um empreendedor, que de repente tem uma chuva de informações que ele tem que cumprir e a gente entende que às vezes é uma série de custos e a gente dá essa luz para essa pessoa. Tem empresas que já têm um RH todo estabelecido. Partindo do princípio que a empresa sabe que tem que fazer isso. Ponto. Sabe que precisa cumprir essas normas, né? Referente à legislação do trabalho, né? Parte de exames médicos. A gente, 70% é indicação, conforme eu falei. Nós temos um setor comercial que entra em contato com algumas empresas, oferecendo serviços, né? Basicamente, são essas duas esferas. E aí, a partir do momento que vocês conseguem fechar, no caso, ou a empresa, como você mesmo disse, por indicação, essas empresas vão até vocês, né? O departamento pessoal, enfim, procura vocês enquanto instituição para assegurar essa segurança, de fato, do trabalho para o corpo de funcionários. Vamos supor que você tem uma empresa de telemarketing, e aí você está insatisfeita, porque, via de regra, é um serviço que, entre aspas, né, toda empresa já tem que ter. Exato, mas tem muita que negligencia. Né? Porção, por aí. Mas, assim, teoricamente, você pode estar insatisfeito com a sua empresa, então, ou você não tem, que é o caso do exemplo que você me deu, eu faço um raio-x da sua empresa. Vamos lá. Você tem isso? Você tem isso? Não, não tenho. Não, isso eu tenho. Está atualizado. Não está desatualizado. Porque eu entendo, que negócio bom é quando é bom para os dois lados. Exatamente. Né? Também que não comprometa vocês, né? Exatamente. E eu não estou falando só do meu ramo, com qualquer outro ramo. A gente não tenta ficar empurrando serviço, que não tem necessidade. Se você fez um treinamento X, nós procuramos ser bem leais, sabe? Bem corretos em relação a isso. A gente aproveita a documentação, que a gente entenda que seja válida.
entendeu? Porque... E que também, acho que, isso que você falou, né? Porque tem muitas outras empresas que oferecem o mesmo serviço que vocês e não tem uma curadoria, nem esse raio-x da empresa pela qual vocês estão fechando esse negócio, que pode comprometer o trabalho de vocês enquanto empresa, exatamente, em algum momento, né? Exatamente. Já chegou situações que pessoas de RH começaram a questionar nosso documento, e pode questionar à vontade, a gente está aqui para isso, mas a nível de querer alterar informações que a gente não poderia. E a gente deixou muito claro. Certo. Então, nesse caso, nós não somos irredutíveis a nada, a gente conversa e a gente explica, porque é maravilhoso quando o RH lê o documento e quer aplicar o documento. Mas também nós temos a responsabilidade técnica, porque qualquer situação legal que der, tanto para envio para o social, quanto que está escrito ali, a responsabilidade é nossa, a multa é nossa. Até porque são várias situações em que funcionários vêm a processar a empresa por alguma questão de segurança. Se você entregou a sua empresa, você foi autuada ou multada por algo que eu disse que ia fazer e eu não cumpri, eu fiz de forma equivocada, a JJ Garrido é responsável por essa multa. Que você fez o diagnóstico. Exatamente, fiz o diagnóstico, e pessoas técnicas nossas certo. Assinaram, formalizaram e teve um problema. Felizmente, a gente não teve situação desse jeito. Passamos por diversas empresas do nosso ramo, passam por fiscalizações, nunca tivemos que arcar com alguma multa. O que acontece, sim, acontece da empresa. Pô, de fato, aquilo que vocês avisaram pra gente, tem que fazer. Beleza, vamos fazer correndo. A gente atropela, né? A gente tem tudo. Mas em relação à questão técnica nossa, felizmente, até o dia de hoje, a gente nunca teve problema com isso. Mas isso que você falou, por exemplo, de um diagnóstico que foi feito, não necessariamente no funcionário, mas uma falha da empresa, algum buraco que estava, de fato, para ser tampado ali, alguma coisa que tinha que correr até para ficar atualizado quanto à legislação trabalhista, vocês avisam, vocês notificam essa empresa e vai a critério dela fazer ou não. Vocês fazem a parte... O correto é isso. A iluminação para o seu funcionário não está bacana. Ponto, porque tem que ter ergonomista, que, por exemplo, é a questão de ergonômico. O mobiliário, você tomou uma multa em relação a isso. E tem empresa que não faz esse raio-x, né, por exemplo? Uma porção. Infelizmente. Entendo a questão de custo, para algumas pequenas empresas principalmente, mas não sou eu que faço as leis. Então, eu estou aqui só para poder manter. Mas a longo prazo, também você acha que tem muita gente que vê isso como gasto, né? No ponto de vista do empresário. Não vê como investimento até para evitar uma dor de cabeça futura. Exatamente. Tem diversas estatísticas que você vê afastamento de colaboradores, essa questão da ausência, a questão de produtividade, desde a ginástica laboral, que não é obrigatório, mas ela tem diversas questões benéficas, entendeu? E aí é exatamente isso que você falou, o que é investimento, o que é um gasto. Exatamente. Aí cada um sabe onde seu calo aperta. E tem que mudar a mentalidade, você acha, né? Exatamente. Eu acho que tem que mudar isso. Converso com diversos empresários, diversos donos de empresa, eles me passam as dificuldades, né? Sei que não é simples, às vezes você gasta uma bateria de exame, uma maçariqueira que tem alguns exames específicos por causa da questão de alguns riscos químicos, e aí ele faz todos os exames, você tem um custo que de repente pode ser alto para uma pessoa, baixo para outra, e aí depois que ele fez o exame, ele arrumou outro emprego, ele nem entrou, mas o empreendedor já teve custo, entendeu? Você fez treinamento no funcionário, você deu o uniforme para ele, o cara saiu. Entendo tudo isso, mas é importante. E esse raio-x protege vocês enquanto empresa, exato. Com certeza, né? Protege. E em questão de serviços, assim, você falou que a empresa está há 30 anos em atuação no mercado, garantindo essa medicina do trabalho, essa saúde dos funcionários dessas empresas. O que você sente ao longo desses 15 anos que você esteve à frente da gerência, né, operacional disso tudo, e que você acaba, que por ser um negócio de família, você acaba fazendo um pouco de tudo ali dentro? O que vocês acham que vocês implementaram nos últimos 15 anos, quando você ficou mais à frente, assim, de diferencial, que também acho que aproxima mais essas empresas e dá essa tranquilidade nesse quesito de segurança do trabalho? Bom, até pela forma como você falou, que é uma empresa que é fundada pelo Garrido, né, que é meu pai. O Garrido pai. Exatamente. Nós não temos... nós estamos baseado aqui no centro, aqui na Praça Mauá,
na verdade. O coração do Porto Maravilha, exatamente. né? A gente procurou acompanhar o mercado conforme a gente vai lendo e vai tentando adaptar. Vou te dar um exemplo claro. Antigamente, lá atrás, a gente fazia exames em diversos lugares. Só que a gente entendia que o funcionário, quando ele sai 8 horas da manhã para fazer um exame na Praça Mauá, faz um raio-x na Rua do Acre, faz um eletrocardiograma na Rua do Carmo, ele perde tempo. Então, hoje, todos os nossos serviços é dentro de um centro, no mesmo andar. Então, ele consegue fazer eletrocardiograma, eletrocefalograma, raio-x, exame de laboratório, exame de espirometria, exame clínico, treinamento, tudo nem no mesmo prédio, no mesmo andar, né? Você centralizou tudo exatamente, em um único que é um diferencial. Um outro diferencial nosso também, que a gente, lendo o mercado e acompanhando, é o horário de atendimento. A gente hoje abre 6 horas da manhã, né? A gente já chegou a abrir 5, porque... Nossa, muito cedo. Porque se você for avaliar, uma reclamação dos donos de empresa é que o funcionário, quando vai fazer exame, ele perde o dia. Ou então ele perde o dia inteiro. Porque se você for avaliar, via de regra, as clínicas, via de regra, abre 9 horas da manhã, então você já horário tem comercial, né? Já tem bastante gente, a gente abre 6. Justamente para atender todos os públicos. A gente tem empresas, a gente tem hotéis, que você tem um camarada que pode sair do serviço, que trabalhou na madrugada, fazer o exame clínico 6 da manhã, ele não tem que se deslocar durante o dia. Você tem a pessoa que trabalha 9 horas da manhã e 6, 7 horas da manhã já começou a fazer exame. Então, a gente conseguiu entender essa necessidade de poder ampliar mais o horário e sair só do horário comercial. Tanto que o nosso maior pico hoje de situações, 6, 7 horas da manhã. Que a pessoa já termina os exames e já... Então, assim, nós somos o terror dos nossos terceiros no que diz respeito à informática, no que diz respeito a sistema, porque quando dá problema, né? Certo. O computador não ligou. Acontece muito. Pois é, então quando a gente fecha com um parceiro da informática, olha só, beleza, você vai dar assistência pra gente. Quando a gente ligar vai ser 5h50, porque 6 horas abre, né? 5h30 a gente já tá lá. Exato. Então, questão de mudança, assim, você falou de centralizar tudo em um lugar, e vocês observaram muito essas mudanças do mercado, né? Mudanças mercadológicas da região, que estão localizadas em uma região que está crescendo, que só cresce, que é o Porto Maravilha, e que está circular todas as principais empresas atuantes hoje. Você tem L'Oréal, você tem Triunfo, Ocean, você tem todas as empresas ali de turismo, ali dos museus, enfim. Então, as empresas, elas estão... Hoje existe um movimento do nosso estado de trazer cada vez mais empresas para estarem no Porto Maravilha, e não só isso, né? Conjunto habitacional, enfim. Como é que você vê essa questão do avanço da empresa Jorge Garrido hoje, vendo esse avanço também da região portuária, que é o lugar que vocês estão situados hoje? Você acha que isso também influencia a adesão de algumas empresas a Jorge Garrido e enxergando o trabalho de vocês de fato, por estarem ali? Sim, na verdade, como a gente está há bastante tempo, a gente está na época da perimetral, né? A praça... Antigamente, a gente já perdeu o cliente por estar localizado na Praça Mauá, por ser uma região de portuária, então você tinha... Que não tinha uma visão comercial, exatamente, né? Você tinha pessoas... não que seja específico a questão de moradores de rua naquela região, mas você tinha bastante, você Sim. tinha estivadores, que não tem nenhum problema com o estivador, mas você tinha aquele meio de porto. Para quem conhece, né? A visão era muito portuária. Exatamente. Hoje é uma visão mais de bairro. É a visão mais de bairro. Então, o que antigamente as pessoas viravam um pouco o nariz, é na Praça Mauá, que não era tão bacana. E aí a gente está acompanhando a mudança desde então. Então, caiu a perimetral, subiram os museus, e que foi fenomenal para a gente. Hoje as pessoas, quando a gente fala onde está situado, eu digo para você que é até um diferencial. Né? Vocês estão na zona portuária? Pô, maravilha, pô, todo mundo já conhece, se sente seguro, e isso é importante, né? E cada vez mais, felizmente, eu só vejo melhorias. Porque hoje, do nosso lado, você tem o Museu da Manhã, você tem o mar, você tem a cidade da Polícia Federal, que já está há bastante tempo ali, você tem a área da... E tem um fluxo muito grande de pessoas ali hoje, um fluxo muito grande, aumentou bastante a questão gastronômica. Obviamente, a circulação de pessoas, que não era um lugar que passava tantas pessoas.
Então, tá abrindo, a gente está do lado do Santo Cristo, né? Tudo misturado, tudo Sim. integrado. Então, eu só vejo melhorias em relação também a isso. vocês hoje, porque antigamente a gente tem que lembrar de um tempo que não tinha o VLT. Sim. Né? Então, hoje você tem o VLT que vai para o centro do Rio, e o centro do Rio é, né, é popularmente conhecido por centralizar a maioria do centro comercial, de fato. Então, a maioria das empresas hoje também estão situadas ou Zona Sul, que aí você tem o metrô, você tem... É justamente um ponto ali, que um epicentro, né, de questão comercial. O que era lá atrás até uma questão que a gente tinha que trabalhar, hoje é um diferencial. Por quê? Porque eu estou localizado exatamente a 15 minutos caminhando da Central do Brasil, da estação de trem. Eu estou a 10 minutos da estação ou da Uruguaiana, da Presidente Vargas de metrô. O centro, de uma forma geral, diminuiu a oferta de ônibus, até por questões lógicas, mas você tem o Terminal Gentileza, que dá diretamente o VLT até a nossa região, entendeu? Então, hoje, até porque a gente atende, apesar da empresa, a gente tem empresas próximas, a gente tem diversas empresas da região que são clientes nossas. A gente tem o Novotel, que é um cliente nosso, a Sedurp, que é um cliente de diversos condomínios, diversos bares. A Sedurp é atual CCPAR, né, que você diz. Verdade, que eu sou da época da Sedurp. Desculpa, verdade. Não, mas é só para as pessoas terem conseguirem lembrar, porque fazer menção, porque quando muda a gente acaba se fixando muito no nome antigo. Porque a gente... Você está correto, atual CCPAR. Certo. Né? Então tem várias... Você lembra de mais algumas que já fizeram parte do escopo, assim, de... Na verdade, por exemplo, na construção dos museus, nós estávamos de frente na demolição. Que legal. A gente não trabalha hoje diretamente com os funcionários do museu, mas na demolição, a gente estava na demolição também Desculpa, na demolição do museu não, perdão, na construção. Na construção, sim. Na demolição da perimetral. Na questão a gente tinha empresa que dinamitava tudo ali, era um cliente nosso. Entendi. Então, assim... Então, vocês faziam segurança do trabalho para esse grupo que estava Exatamente, porque... né? Que estava ali à frente. Quando você tem uma grande construção, via de regra, você tem várias empresas, vários grupos que são responsáveis por determinada parte. De diferentes pontos ali, Exatamente. Né? O teleférico aqui do Morro da Providência, aqui também nasce, se não me engano, na época da Odebrecht, nós éramos responsáveis por exames médicos de todos os funcionários que estavam trabalhando nessa operação. Então, digo que a gente tem até a gente participou da história que está em desenvolvimento, porto, né? Que vai desenvolver mais ainda, dessa região. Quase 50% dos funcionários, dos nossos colaboradores, são da região também. Pois é, e também vocês trabalharam com empresas que também estão muito no entorno, né? Não só outras que são de outras localidades, mas muito do entorno. A gente trabalha com empresas desde São João de Meriti, Barra. Por quê? Que acontece na prática? Porque você trabalha com a empresa que é na Barra da Tijuca, no centro. Teoricamente, o seu funcionário, ele, via de regra, né, tem que fazer exame uma vez ao ano. Ponto. Então, ele precisa ir um dia no centro. Então, a questão logística, geográfica, ela é importante ser perto da clínica? Ela até é importante. Mas eu não considero que seja o fiel da balança. Porque a gente vai fazer a visita na empresa, eu não preciso, até hoje, questão de telecomunicações, a gente consegue estreitar tudo isso com comunicação. E o seu funcionário precisa fazer exame admissional, vai uma vez. O periódico, daqui a 1 ano. Ou 2 anos. O demissional, quando você é mandado embora. Então, você não tem uma necessidade de uma empresa do Meyer, que toda vez tem que ficar aí na clínica. Esse fluxo ele não é contínuo, exatamente, né? Ele acontece periodicamente. Exatamente. E também é relativo que, às vezes, uma empresa que é na Barra da Tijuca, os funcionários, às vezes, moram na Baixada. Exato. E é mais próximo, às vezes... Não dá para garantir, né? Porque o Rio de Janeiro, a maioria esse fluxo diário, né? Sazonal, que brincam, que, né? Essa questão de você ir da Baixada Fluminense para a Zona Sul do Rio, enfim, sair de um município para outro, isso acontece o tempo todo, né? Essa é a logística do povo carioca. Exatamente. Quando existe uma distância grande, nós fazemos parceria com empresas. Que o nosso mercado, as nossas parceiras costumam fazer isso. Por exemplo, nós atendemos o Burger King aqui no Rio de Janeiro. Mas o Burger King é um cliente nosso. Aliás, na verdade, a matriz dele, se não me engano, é em Curitiba. Então, a empresa que responde pelo Burger King, em qualquer situação, é de Curitiba. Mas o braço dessa empresa no Rio de Janeiro, um dos principais braços, é a JJ Garrido.
Então, quando eu vou comer fast food, eu até reconheço alguns colaboradores que estão no caixa, porque eles fazem exame conosco. Entendi. Então, esse nosso mercado é muito desse jeito. Você tem uma empresa em Maricá, por exemplo, eu tenho um parceiro em Maricá. Entendi. A gente funciona dessa forma. Porque eu acho que também você acaba tendo vários braços, né, para conseguir repassar esses serviços, né, e ter um controle maior, porque a gente acaba que não consegue... A gente tem empresa que opera em São Paulo. E a gente tem parceiro em São Paulo. Mas pessoas que respondem pelo grupo. Exatamente. Mas deixando muito claro, nós somos responsáveis pela saúde do colaborador do camarada de São Paulo. Não é porque não foi atendido na minha sede que isso me isenta de responsabilidade. Quais são os serviços diferenciais que hoje a JJ Garrido oferece para essas empresas? Inclusive, pergunto isso para muitas que estão no Clube Empreendedor, por exemplo, ou muitas que são parceiras nossas e que precisam, de fato, de uma empresa de segurança do trabalho ou se decepcionaram com um tipo de serviço, precisam mudar. Quais são os serviços que vocês observam hoje que são diferenciais e colocam vocês numa posição de destaque hoje no mercado? Eu vejo de duas formas. Hoje é a questão do e-social, né? A questão do e-social, e nós estamos fazendo todos os atendimentos também de forma digital. E também na forma digital e assinatura biométrica, porque a gente está querendo diminuir o máximo possível a questão de papel. Certo. Né? Digitalização dos processos. Exatamente, né? Otimização. Você tem a sua empresa, antigamente você chegava um fiscal na sua empresa, você tem que pegar atestado XXX, você tinha que começar a pegar pasta olhando para o outro. Hoje a gente tem um sistema que é uma referência do mercado, que não é o nosso, outras empresas também utilizam. Certo, mas então vocês implementaram isso. Implementamos isso. Então, você, com uma tecla lá, você vai ter acesso a toda a tua documentação da tua empresa, todos os exames da tua empresa, os ASOs da tua empresa, tudo na tua frente. E tudo digitalizado com assinatura digital. Nós somos responsáveis também para a questão do envio do e-social, que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, SST. Então, a gente tem parceiro com diversos contadores. O contador, ele chega assim, olha, eu não quero ter estresse com SST, tá? Então, isso é teu, beleza. A gente pega a procuração eletrônica, mas também a gente procura se adaptar à realidade de cada cliente. Você tem a sua empresa que fala assim, ó, JJ Garrido, eu quero fazer exame na tua empresa, mas o meu contador faz SST já e ele vai continuar fazendo. Maravilha. A gente traça a estratégia, a gente não fica engessado, né? A gente tenta fazer o melhor serviço para você. A gente procura fazer um serviço bem intimista, né? A gente personalizado, personalizado, né? A gente não procura... É igual muito... Cada paciente, cada colaborador que chega na nosso consultório, e eu converso muito isso com as recepcionistas, é a pessoa mais importante que tem. Um a um. E depois que ele saiu, o outro é mais importante. E eu tento passar para elas também, elas recebem isso bacana também, a importância de você fazer um bom atendimento, de você poder tratar bem a pessoa e fazer o procedimento correto. Porque uma falha sua, se você tem que fazer na minha clínica exame médico, audiometria, se eu, por uma falha humana, desde que você faça audiometria, aí você perdeu um dia. E aí você tem que voltar um outro dia. E cada um tem uma realidade financeira. Então, para você, às vezes, um custo de uma passagem não é nada. Para uma outra pessoa, gastar uma passagem é complicado. Aliado a isso, as empresas já têm janelas de contratação. Uma falha que você dá, você perde o time na contratação de uma pessoa. Porque eu entreguei o exame depois, porque eu posso ter errado. Então, a gente entende que isso pode impactar... futuros clientes, né? Além disso, diretamente na família dessa pessoa. Com certeza. Essa pessoa vai ficar mais um mês sem trabalho porque, entre aspas, nós falhamos. Então, a gente procura passar essa questão de que cada pessoa que entra aqui, independente da empresa, independente do cargo, independente da situação, é a pessoa mais importante que tem. Isso que você falou, né? Às vezes a gente... muitas empresas elas se preocupam muito com não tratar mal ou, enfim, dar algum furo com um potencial cliente, um funcionário, no caso, que representa um cliente, porque, enfim, por conta disso que vocês estão atendendo uma empresa e tiveram essa adesão. E aí, por receio de você dar um furo com essa pessoa, isso pode não dar uma indicação para outro trabalho, mas ainda assim é um ser humano. Então, existe uma família por trás, existe uma questão do trabalho dessa pessoa que leva dinheiro para dentro de casa, enfim. E essa preocupação mais próxima mesmo, né? Desse serviço mais personalizado, você sente que talvez o mercado esteja dando
né? Acho que não se preocupando tanto. Eu vejo hoje em dia muita questão mecânica, né? De próximo. Eu acho que às vezes falta... O humano. Eu acho que quando a questão das gerações, né? Porque lá na clínica você tem conflitos de gerações. Você tem o Garrido, que ele tem 83 anos de idade, que todo dia acorda 3 horas da manhã para correr 10 quilômetros. Meu Deus, que eu quero chegar nesse nível. Exatamente. Você tem a Rosane, que também é secretária direta dele. E você tem o pessoal de segurança do trabalho, que são pessoas mais novas. Então, você tem a galera do papel, a galera que é do papel. Você tem a galera do meio, que sou eu, já tenho meus 43 anos de idade. Então, a gente tá E aí o Garrido, ele fala muito... Hoje em dia é muito e-mail, WhatsApp, ele fala, pô, mas liga uma pessoa, vamos na empresa fazer uma reunião com a pessoa? Ah, não, mandei um WhatsApp, vamos... É importante, a gente tem essas questões... Acho que o equilíbrio é a chave, Exatamente, né? Daí, vamos fazer uma reunião virtual, aí ele começa a reclamar, vamos fazer uma reunião presencial, mas eu entendo que tem a questão do deslocamento, que você deixa de gastar tempo, às vezes uma reunião você pede, mas eu acho que é importante mesclar. Até porque esse método mais tradicional, ele garante também uma proximidade. Acho que é isso que é mais... O tradicional, ele dá ainda mais esse lado humano. Exatamente. Senão a gente fica tudo no processo digitalizado. Ele acordou 3 horas da manhã, correu, 5 horas da manhã, está lendo jornal físico. Meu Deus! Muito bom! Exatamente. Eu vou pedir para você se direcionar para essa câmera aqui e explicar como que uma empresa que esteja assistindo o podcast, alguém que está do RH com dor de cabeça, de como é que eu vou achar uma empresa de fato para garantir a medicina do meu trabalho, a segurança dos meus funcionários, que esteja alinhada com a legislação trabalhista, que está em busca de uma empresa que oferece o serviço que a JJ Garrido oferece hoje. De que forma essas empresas conseguem chegar até vocês? Bom, como foi falado aqui na nossa conversa, a JJ Garrido Segurança e Medicina do Trabalho, ela tem esse objetivo de deixar você tranquilo no que diz respeito a questões de SST, né? Saúde e Segurança do Trabalho. E em questões, quando fala tudo, exames médicos, questões previdenciárias, questão de exposição. Nós trabalhamos também em questão de consultoria, você está com uma dúvida, uma questão pontual, nós atendemos e estamos aqui para esclarecer. E nós estamos em diversos canais. Se você colocar no Instagram, JJ Garrido, você vai nos achar. Nós temos o nosso site, jjgarrido.com.br, e nossos telefones, não sei se é o caso, desculpa falar por aqui, mas um pontual que você vai achar sempre, que é o 21 9 8061 9228. Esse telefone também é WhatsApp. E qualquer tipo de dúvida, porque eu acho que acima de ter você como cliente, você como parceiro, a gente quer estabelecer conexões e a gente entende que não necessariamente não conseguir fazer uma parceria agora, a médio e longo prazo a gente estabeleça algo e estamos aqui para poder apoiar a sua empresa. Maravilha, Jorge. Eu acho que foi um excelente podcast sobre saúde do trabalho, sobre essa segurança do trabalho que é tão importante, que muitas empresas acabam negligenciando essa etapa tão importante que garante proteção dela, mas também do corpo de funcionários, que eu acho que um corpo de funcionários feliz e saudável e seguro trabalha melhor, né? Certeza, você falou. Então é isso, muitíssimo obrigada. Olha, mais um Clubecast aqui de membro prêmio, uma das empresas que estão hoje como associadas aqui do Clube Empreendedor, como membro prêmio ativo, há pouquíssimo tempo, menos de 3 meses. Então, Jorge Garrido, da Segurança do Trabalho, JJ Garrido, que garante essa segurança para a tua empresa. Então, todas as informações vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato com ele. Até a próxima. Até mais.